Oi, gente, nós estamos falando de compaixão e obra de justiça. Então, nós percebemos que nós precisamos discernir o que, o que nós precisamos é da unção do Espírito para ele nos capacitar, porque a mesma unção que o Espírito Santo derramou em Jesus Cristo, ele também compartilhou com nós depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então nós temos essa unção. Então nós precisamos, antes de agir, né? Nós precisamos de um lugar de intimidade com Deus para aumentar a nossa compaixão no nosso coração, e essa compaixão é um sentimento de amor da grande comissão. Então, quando nós vemos o sofrimento, nós temos que viver isto, nós temos que sentir aquela dor daquele povo. Então nós vemos que Jesus ele foi compassivo e ele teve compaixão por várias pessoas, pelas almas, e ele acolheu aquelas almas. Nós aprendemos que nós precisamos de armas espirituais para batalhar. Então Neemias ele jejuou e orou para Deus antes de agirmos, porque nós não somos chamados para lutar a guerra natural. Então nós, pelo nosso próprio conhecimento e força, mas sim para batalharmos na região celestial com armas espirituais. Então nós precisamos não nos conformar com essa realidade. Nós precisamos trazer a realidade do céu aqui para a terra, que é justiça. Então, para nós sermos verdadeiramente agentes de transformação, nós devemos depositar a nossa alegria em uma conduta de retidão. Enquanto nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Jesus ele não aceitava a corrupção. Ele trazia a justiça pela autoridade de Deus e da palavra ele estabelecia a justiça aqui na terra. E é isso que nós devemos fazer. Então, outro ponto é nós termos mão na obra. O que você põe a mão na massa, o que depois que você sentiu compaixão, depois que você levou aquilo diante de Deus em oração, depois que você gerou aquela ira santa, põe a mão na massa. Neemias capítulo 2, no versículo 5, a palavra de Deus diz: E respondi ao rei: Se for do agrado do rei, se o Senhor puder contar com a benevolência do rei, que deixe eu ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Nós vimos agora que Neemias está colocando a mão na massa. Ele está pedindo ao rei e ele recebeu autorização para ser enviado a Jerusalém para reconstruir as muralhas daquela cidade. Põe a mão na massa. Nós precisamos de oração e ação. Nós precisamos fazer alguma coisa se de fato a nossa fé é genuína. Um texto muito conhecido em Tiago, capítulo 2, versículo 14, a palavra diz: Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas e alguém disser, vai em paz, a quem está se alimente-se até se fazer sem dar nada, o que adianta isso? Assim a fé por si só, não acompanhada de obra, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, mostra a minha fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. É claro que Tiago aqui não está contradizendo Paulo, sugerindo que a salvação vem através de boas obras, não é isso. Mas Tiago sustenta que uma fé genuína de alguém que foi verdadeiramente transformado deve culminar em boas obras, levando a servir aos próximos e àqueles que estão em necessidade. Se algum irmão estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e alguém disser, vai em paz, se aqueça-se, sem por ele dar nada, o que adianta isso? A nossa fé genuína precisa nos levar a uma posição, não de religiosidade, mas uma posição natural,
relacionada à nossa nova natureza de abençoar o próximo. Aquela passagem do bom samaritano em Lucas capítulo 3, no versículo 34, ele se aproxima daquele homem, ele atou-lhe as feridas e deitou-lhe azeite e vinho. Muitas vezes o azeite e vinho é relacionado à presença do Espírito Santo, mas azeite e vinho na ferida é a medicina da época. Ele tá usando da medicina para abençoar aquele homem que estava enfermo. Ponha a mão na massa. E o último ponto e quinto ponto que eu queria reforçar aqui para você, que é um reformador, você que através dessa compaixão faz obras de justiça para reformar uma nação, independente da esfera da sociedade que você se encontra. O último ponto aqui é: use a sua influência e mantenha o foco para ver uma transformação social. Neemias capítulo 6, ele já estava trabalhando em prol da reconstrução daquela muralha, e no versículo de 1 a 4 a palavra diz: quando Sabalate, Tobias e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia nenhuma brecha, embora não tinha colocado as portas no lugar, Sambalate mandou a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar-nos no povoado, na planície. E contudo, eles estavam planejando fazer o mal. E aí ele mandou o mensageiro com a resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eu quero que você escreva bem grande num papel que estou executando um grande projeto e não posso descer. Muitas vezes o inimigo quer interromper seu chamado da sua vida com distrações, com convites que vêm apenas para atrapalhar aquilo que nós estamos fazendo. Neemias, ele estava focado na sua missão. Ele respondeu dizendo: estou fazendo um grande projeto e eu não posso descer. Saiba de uma coisa: se você quer mudar a história, se você quer deixar um legado, você precisa estar tão apaixonado pela sua missão que você não vai abrir mão dela pelos prazeres do mundo, pelos convites do inimigo e pelas distrações que as pessoas à volta podem te oferecer. E lá em Esther, capítulo 4, é um texto muito famoso, onde a rainha Esther, ela é confrontada por Mardoqueu, e no versículo 14 a palavra de Deus diz: pois se de todos se calarem agora, que outra parte será se levantar para socorrer os judeus, mas tu e a tua casa perecerão. Quem sabe que não foste elevada à posição de rainha para um tempo como este. Então Esther, ele mandou que eles retornassem a Mardoqueu com essa resposta: vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã, jejuai por mim, não comais e nem bebais por 3 dias, noite e dia. Na mesma maneira, eu e minhas criadas também faremos. E assim adentrarei a presença do rei, que o que está em desacordo com a lei, se eu perecer, pereço eu. Então assim Mardoqueu seguiu o seu caminho e fez tudo o que Esther havia ordenado. Mardoqueu entende: Esther, quem sabe você não chegou nessa posição de rainha para um momento como esse. Quem sabe você não tem uma influência que você tem para um momento esse. Quem sabe você não é uma geração que pode ver a violência acabando na nossa nação, a corrupção acabando na nossa geração. Nós precisamos que eu, você, todos nós, podemos manter o foco e entender que a nossa influência, a nossa posição vem com propósito, sabendo que através do poder do Espírito Santo, como paixão, oração, mão na massa, nós podemos ver cidades sendo restauradas. Se nós tivermos compaixão pela nossa sociedade, que ela está perdida na corrupção, na imoralidade, na violência, nós seremos pelidos a buscar pela transformação da nossa nação. Assim como Neemias abraçou a causa, Esther
e foi reconhecida no seu tempo pelo seu chamado. Nós somos enviados para reformar a nossa cultura, trazer a cultura do reino aqui na terra. Um tempo como este para demonstrarmos a glória de Deus e a edificação do reino neste mundo. Com base no versículo de Neemias 6:3, escreva um lembrete e coloque onde possa ver diariamente. Declare para si mesmo este versículo em uma grande obra que você não pode parar. No lugar dessa grande obra, desse grande projeto, substitua pela causa que você pôs no seu coração. Um exemplo é: eu estou trabalhando para a reforma da minha família, da minha empresa e não posso parar. Pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!